capítulo de número 2. Livro de Neemias, capítulo de número 2, vou ler na revista atualizada. O texto sagrado diz assim: no mês de Nissan, algo em torno de novembro e dezembro, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. Agora note: e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nesse texto, amados irmãos, o rei Artaxerxes faz 4 perguntas ao seu copeiro, o homem de confiança, aquele que literalmente tinha a vida e a morte do rei, porque uma pitada de veneno poderia tirar-lhe a vida. 4 perguntas Artaxerxes faz a Neemias. A primeira: por que você está triste? Por que você está triste? A segunda pergunta que o rei vai fazer é: o que é que você me pede? O que é que me pedes agora? Uma outra pergunta, e vou deixar a última para depois: quando é que você vai voltar? Deixa eu adiantar. Quando é que você vai voltar? Quanto tempo você ficará fora? Eu bem pensei em estruturar minha fala nessas 4 perguntas do rei, mas vou dar nome ao título dessa mensagem, a primeira pergunta que o rei faz a Neemias, porque talvez seja a maneira como você entrou aqui, ou ainda a maneira como você se encontra, talvez até agora. Por que você está triste? Por que você está triste? Quais as causas da sua tristeza? Uma coisa que Neemias não vai fazer é mascarar a sua tristeza. Diferente de alguns de nós que somos especialistas em mascarar, ofuscar algumas das nossas
dores e tristezas. As tristezas de Neemias eram por causa da miséria dos seus irmãos. Ah, Jesus bendito! Se o Senhor derramasse sobre esta igreja, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, tristeza em saber que alguns dos nossos irmãos estão em miséria, miséria emocional, miséria espiritual, miséria financeira. Mas uma outra causa da tristeza de Neemias era o pecado, porque ele sabia, e boa parte do capítulo 1, Neemias vai dedicar a uma oração ao Senhor, trazendo à memória os pecados dos seus pais, mas ele não se exime, diferente de alguns de nós, que somos habilidosíssimos em enxergar pecado na vida dos outros, mas não conseguimos enxergar pecado nas nossas próprias vidas. Neemias não só enxerga o pecado dos seus pais, mas o seu próprio pecado em ter se distanciado do Senhor. E uma terceira razão pela qual o rei percebe uma tristeza incomum em Neemias, era por causa do estado em que se encontrava a cidade de Deus, Jerusalém, como se encontravam os muros da cidade de Deus, Jerusalém, em total ruína, em total escombros, ou em totais escombros. E o rei então olha para este homem e pergunta: por que você está triste? Amados irmãos, deixe-lhes dizer uma coisa, porque algumas das nossas tristezas, assim como a de Neemias, algumas das nossas tristezas são indisfaçáveis. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto, mas algumas tristezas, elas são tão agudas que são capazes de denunciar como se encontra a nossa alma. O rei percebe, e o texto ainda diz: eu nunca estivera triste na presença do rei. Mas algumas tristezas, elas são indisfaçáveis, assim como também algumas tristezas são incontroláveis. Neemias diz: eu temi demais, porque o rei poderia perguntar ou pensar: se esse cara está triste desse jeito e tem a minha vida em suas mãos, é provável que haja uma conspiração contra mim. Por isso o seu temor, o seu desespero. E ele diz: por isso temi sobremaneira. Algumas tristezas são indisfaçáveis, algumas tristezas, elas são também incontroláveis, não dá para controlar. Por mais que alguns sejam habilidosos em mascarar a tristeza e controlá-las, algumas são incontroláveis. Assim como também algumas das tristezas, elas são como as de Neemias, elas incomodam as pessoas que estão mais próximas de nós. Ninguém estava mais próximo de Neemias, nem a rainha do que de Artaxerxes, do que Neemias. Pelo menos 4 vezes a 5 vezes Neemias estava ao lado do rei, no café da manhã, no almoço, talvez no lanche da tarde, no jantar, na ceia, antes de dormir. Ninguém estava mais próximo do rei do que Neemias. Algumas das nossas tristezas incomodam as pessoas que estão mais próximas de nós. Às vezes o pastor pode não perceber a sua tristeza, mas a esposa sabe, o filho sabe, pessoas que te amam sabem. Mas interessante nesse texto, e tudo isso é a guisa de introdução, há 2 movimentos fáceis de serem percebidos também. Neemias sofre uma tristeza absurda, pelas 3 razões que fiz menção: a ruína dos irmãos, a miséria dos irmãos, o estado deplorável em que se encontravam os muros e a cidade, e pelos pecados dos pais e dele próprio. Mas diz o verso de número 10, que Sanbalat e Tobias, que serão os homens que irão se opor a todo o movimento de Neemias, durante o processo de reconstrução dos muros. Estes representam os antideus, os anti-obra
da causa e da causa do Senhor. Enquanto Neemias se entristece com a miséria das pessoas, Sanbalate e Tobias se entristecem porque tem alguém querendo acabar com o sofrimento das pessoas. Que doideira! E é possível que você conheça gente que, ao invés de se alegrar com movimentos que buscam atenuar, acabar com o sofrimento de algumas pessoas, tem gente que se enraivece em saber que alguns estão trabalhando na igreja, na família, na empresa, para atenuar sofrimentos e dores. Sanbalate e Tobias tipificam aquelas pessoas que se desagradam, como diz o verso 10. Eles se desagradaram porque Neemias buscava o bem dos miseráveis. Paradoxal, mas real. Amados irmãos, a minha fala hoje é dirigida aos que estão sofrendo, aos que estão tristes, entre os quais me incluo. São aqueles em que as suas tristezas, elas são literalmente, como as de Neemias, indisfaçáveis, como diz o verso de número 2. Por que você está triste? Algumas pessoas já conhecem o pastor, né? E eu chego em casa às vezes: pastor, o senhor não estava legal, o senhor estava triste, está acontecendo alguma coisa, e muitos se colocam à disposição. Por quê? Porque algumas tristezas, elas são indisfaçáveis. Algumas tristezas não há como nós escondermos. E interessante porque nós vamos ver que no caso de Neemias, esse cara, ele não sentia falta de nada. Esse cara estava na presença do rei, tinha um emprego extraordinário, comia do bom e do melhor, era um palaciano, mas estava triste. Sabe, irmãos, algumas das nossas tristezas não é porque nos faltam algo, não é porque nós ainda não alcançamos o degrau, o ápice da nossa escalada profissional, não é porque nós não temos o emprego dos sonhos, não é porque nós ainda não temos a casa dos sonhos. Tudo isso Neemias tinha, mas ele agora está triste por causa da miséria dos seus irmãos. Eu já vi muita gente triste porque perdeu um emprego, porque não tem um carro dos sonhos, porque não mora no bairro dos sonhos, porque não reformou ainda a casa. Mas eu sou capaz de contar nos dedos das mãos aqueles que sofrem e agonizam por saber que alguns irmãos estão em miséria, que alguns estão em ruínas, que alguns estão vivendo em escombros morais, espirituais, relacionais. Esta era a causa da tristeza de Neemias. Não é porque ele não tinha passado num concurso público, é porque sabia que a cidade de Deus, e por que não dizer, a casa do Senhor, Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da paz, estava em escombros. Que bom seria e que mudança não haveria no ambiente do mundo evangelical, se uma tristeza indisfaçável chegasse aos nossos corações e saber que a igreja muitas vezes está em escombros, às vezes escombros reais, paredes caindo, goteiras, piso rachado. Algumas vezes nós poderíamos dizer: Senhor, por que essa agonia tão grande no meu coração? Por que essa tristeza tão grande? Porque a casa do Senhor não está legal. Que bom seria se as nossas tristezas também fossem indisfaçáveis em saber que o nosso irmão que a gente conhece está vivendo uma miséria, está em pecado,
Mas ao invés de nos entristecermos e uma tristeza ser indisfarçável, tem tapinha nas costas. Tem tapinha nas costas de pecador, contumaz, que não quer mudar de vida. Não é o caso de Neemias. Ele agoniza em saber que seus pais, seus irmãos, pecaram contra o Senhor, que ele pecou contra o Senhor, e esta era a causa da miséria, da ruína e dos escombros onde eles se encontravam. A tristeza de Neemias era indisfarçável. Meus irmãos estão em pecado, a casa do Senhor não está legal, tem pecado na vida dos meus irmãos. Mas a tristeza de Neemias também era incontrolável, como já lhes adiantei. Verso 1 diz: eu nunca estivera triste. Mas agora ele não se controla, não consegue se controlar. Não foram poucas as vezes que eu vim para a igreja com um sossega-leãozinho, para tentar controlar as emoções. Eu tenho pregado em quase todos os congressos da nossa denominação, quase todos os congressos da nossa denominação, eu tenho tido o privilégio de pregar, e saber que essa não é uma agonia só minha, mas de tantos pastores que não conseguem mais controlar a tristeza. Eu nunca estivera tão triste, diz Neemias, verso 1, eu não consigo mais me controlar, porque tem pecado, a casa de Deus está em ruínas, os irmãos estão em miséria. Mas algumas tristezas, amados irmãos, também incomodam pessoas que estão perto de nós, a ponto da gente não conseguir, como já disse no primeiro ponto, disfarçar. Mas há uma boa notícia nesta noite. Se um rei pagão, um assassino, como Artaxerxes, consegue enxergar a tristeza de um súdito, de um servo, quanto mais o nosso Deus, que a Bíblia chama de o Deus de amor, Deus é amor. A nossa tristeza, se a tristeza de Neemias incomodou ao rei, imagine a sua tristeza, a minha tristeza, ela também está incomodando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus está incomodado também com a sua e com a minha tristeza. É possível que a sua esposa esteja incomodada com a sua tristeza, sua filha, porque te conhece, como a minha me conhece. Eu sei que quando minha filha está triste, eu sei que quando minha esposa está triste, porque as pessoas próximas, elas se incomodam com a nossa tristeza, e é por isso que o rei pergunta: por que você está triste? Muitas vezes nós estamos vendo a tristeza indisfarçável, incontrolável, mas não perguntamos: por que, Maria Cleusa, você está triste? Por que você está triste, irmão? O que levou Neemias a essa tristeza? Aliás, o que Neemias faz com a sua tristeza? Neemias dá uma receita para mim, Manuel Neto, e eu quero compartilhar com você a receita de Neemias acerca do que fazer com as nossas dores, com as nossas tristezas. O que Neemias faz? Primeira coisa, ele não mascara. Você vai ver agora que, mesmo correndo risco de vida, verso 1 e 2, ele vai dizer: ora, eu nunca estivera triste diante do rei, verso 1, e no verso 2, o rei me diz: por que você está triste? Se não é doença, tem que ser coisa do coração. E Neemias começa a colocar para fora as causas da sua tristeza.
Nós temos vários psicólogos aqui, profissionais do comportamento humano, e todos nós sabemos que à medida em que vamos colocando para fora as nossas dores, as nossas agonias, o pus da alma, à medida que vamos colocando para fora, isso vai trazendo de alguma maneira alívio. Aliás, é um princípio bíblico, Tiago 5,16, confesse os pecados uns para com os outros, coloca para fora, orem uns pelos outros, para que sejam curados. Neemias não mascara a sua dor, ele diz porque está doendo, ele diz porque está sofrendo. Eu estou sofrendo porque meus irmãos estão na miséria, eu estou sofrendo porque eu sei para onde eles estão indo e o buraco que eles vão entrar. Eu estou vendo porque tudo aquele que vai na contramão da palavra de Deus não tem a bênção do Senhor. Eles caminham para os escombros, eles caminham para as ruínas. Eu estou triste porque o meu povo, inclusive eu, fizemos o que era mal aos olhos do Senhor. Eu estou triste porque a casa do Senhor está em escombros. E a gente se acostuma até com o que não presta muitas vezes. Ele não mascara a dor. Ele, no verso 4, ele coloca agora, você vai ver agora Neemias, depois que coloca para fora, ele vai fazer uma oração. Você vai ver agora que Neemias, ele vai orar ao Senhor. Aliás, depois você lê o livro de Neemias, são 13 capítulos, Neemias vai fazer 9 orações no seu livro. Portanto, o livro de Neemias é um livro de oração. Neemias vai fazer 9 orações. Neemias começa orando, e as últimas palavras de Neemias no capítulo 13, lembra-te de mim, Deus, é uma oração. Sabe, irmãos, não adianta nós sabemos as causas das nossas dores e o que elas estão promovendo em nós, se nós não colocarmos para fora. Mas não adianta só colocar para fora, é necessário que nós busquemos o rei. Se Neemias buscou Deus, eu e você não precisamos buscar? Se Neemias coloca para fora o que está angustiando a sua alma, causando-lhe tristeza, eu e você não precisamos fazer isso? Neemias ora, ele busca ao Senhor. Há em Neemias um coração que busca desesperadamente auxílio do céu. Sabe, irmãos, nós precisamos urgentemente repensar a nossa agenda de oração na igreja. Eu falo primeiro a mim, pastor Manuel Neto. Eu já posterguei talvez uma dezena de vezes a nossa madrugada de oração, mas chegou um tempo que é impossível nós postergarmos mais. Nós vamos começar as madrugadas de oração de segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã, buscando a Deus. Esta semana que se passou, um grupo de líderes se juntou ao pastor, e jejuamos a semana inteira, buscando a face do Senhor, buscando Deus, o Deus que muda histórias, o Deus que muda semblantes, o Deus que muda igreja, o Deus que aviva a obra no meio do seu povo. Ele busca ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele vai à presença do Senhor. Mas se você olhar no verso de número 5, porque é uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente vai ter um terapeuta particular ou um terapeuta profissional, a gente coloca para fora, a gente até ora. Mas agora no verso 5, sabe o que Neemias vai fazer? Ele vai sair da sua zona de conforto e vai dizer: olha, chega de falar, chega de buscar a face do Senhor em oração, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir.
E se você olhar no verso de número 5, dê uma espiada aí, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Chega de palácio, chega de banquetes, chega de ar-condicionado, chega de glamour. Sabe o que eu enxergo na vida de Neemias? Você vê o seguinte: como é que começa o livro de Neemias? O cara começa no palácio e termina nas ruínas. Ele está no palácio e diz: Deus, me manda para as ruínas. O que a gente tem visto hoje é outra oração. É gente que está nas ruínas pedindo para ir para palácios. Não há nada errado em dizer: Deus, eu estou em ruínas, me leva para palácios. Mas Deus também quer te usar, que está no palácio, e levar para ruínas. Mas é mais fácil fazer uma oração: Senhor, me tira das ruínas e leva para o palácio. Neemias faz o contrário. Sabe por quê? Porque servo de Deus não escolhe para onde ir, é onde precisa, é onde tem escombros, é onde tem ruínas, é onde tem pecado, é onde você, Deus te capacitou, e você sabe que você tem os dons e os talentos dados por Deus para ser um agente da graça na restauração daquilo que está errado, daquilo que está em escombros, daquilo que está em ruínas. Ah, pastor, mas eu estou orando. Deus abençoe, isso aí é muito bem-vindo. Mas era bom levantar as nádegas do banco e começarmos a sair dos palácios e irmos para as ruínas, para irmos atrás dos que estão em ruínas, dos que estão em escombros, dos que estão literalmente arruinados em todas as áreas da vida. Neemias diz: Senhor, ele ora, faz uma oração relâmpago. Aliás, só um parênteses, nessas 9 orações de Neemias, tem orações gigantes, e tem orações em frações de segundos. Não é o muito falar. Neemias, o rei pergunta: por que você está triste? E ele diz: meu Deus, o que eu falo? Ele teme e faz uma oração entre ele e Deus, fração de segundo. O que nós estamos vendo, amados irmãos, é um homem dizendo agora: Senhor, eu quero sair do palácio e quero ir para onde estão precisando de mim. E eu te asseguro, em nome de Jesus, que tem muitos lugares aqui na terceira igreja, em escombros e ruínas, que você, quem sabe para este tempo, neste lugar, Deus não está te levantando. Sabe estas habilidades? Sabe esse curso superior? Sabe estes talentos que você herdou, desenvolveu, adquiriu, desenvolveu? É exatamente estes talentos. E a grande diferença entre talento e dom, já disse isso algumas vezes, é que o talento ele é herdado, ele é aprendido, ele é desenvolvido, é na esfera horizontal. O dom não, é charis, é graça, é dádiva, é presente merecido, é de cima para baixo. Deus te deu um dom, uma habilidade espiritual para você desenvolver na igreja, e quando você não desenvolve esta habilidade que Deus te deu, você sofre e faz as pessoas sofrerem. Sabe por quê? Porque lá em Efésios capítulo 4 diz que quando nós trabalhamos, o corpo edifica, os irmãos crescem e vão buscar amadurecer e chegar a serem parecidos com Jesus. Quando isso não acontece, eu atrofio os dons. Por isso que Paulo diz a Timóteo: desperta o dom que há em ti, não os deixe atrofiar, não deixe esse dom que Deus te deu ser atrofiado. E muitas vezes nós precisamos sair dos nossos paláciozinhos e irmos para algumas ruínas. Olha, amados irmãos, o que você vai ver agora é um Neemias transformando sentimentos em ações. Transforma esse sentimento de tristeza, de desespero, saber que tem gente
mergulhado nas ruínas e escombros, que está marchando a passos largos para o pecado, gente que não quer mais saber da casa e da causa do Senhor. E eu não me refiro à Terceira Igreja Batista somente, não. É uma agonia por onde passamos, de pastores que sentem a mesma dor, e essas dores essas tristezas já são indisfarçáveis, incontroláveis, e tem incomodado famílias, irmãos, amigos. Eu disse para vocês o que Neemias faz. Neemias não mascara a sua dor, Neemias coloca para fora, Neemias ora, e Neemias transforma sentimentos em ação. Agora eu quero lhe mostrar aqui o que Deus faz. Queria que você percebesse o que Deus vai fazer. Queria exatamente que você olhasse o que Deus faz quando nós agimos como Neemias. Dê uma espiada no verso número 2. No verso número 2, na verdade o rei pergunta: por que você está triste? E eu repito: se um pagão assassino é capaz de se interessar pela dor de um súdito, quanto mais o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não vai se interessar por você que é filho. O rei se interessa pela sua dor, ele está atento à sua dor, ele está vendo a sua dor, ele sabe porque você está sofrendo. Deus, ele enxerga. Se um rei pagão enxerga e se interessa, quanto mais o nosso Deus. Eu gosto muito do que está lá no Salmo 113. O texto sagrado diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu, vê o que está se passando debaixo do céu e da terra. Ele está vendo tudo o que está acontecendo debaixo do céu e da terra. Ele ouve o nosso clamor e envia, diz o texto sagrado, e envia o seu auxílio. Ele não só está vendo, mas ele age. O nosso Deus não é como o Deus dos deístas. Os deístas acreditam sim em Deus, mas num Deus distante, num Deus que não se envolve com a sua criação. Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele se interessa, ele vem a nós, ele vem tabernacular entre nós, ele habita entre nós, ele está dentro de nós, ele está interessado em você, está interessado em mim, está interessado na sua dor, quer mudar a sua história. Esse é o nosso Deus. O rei se interessa pela dor de Neemias. O rei se coloca à disposição de Neemias. Olha o que diz o verso 4. Esse cara vai fazer mais do que Neemias pede. Agora isso tem um replique lá no que diz Paulo aos Efésios, que o Deus que nós amamos, o Deus que nós proclamamos, é o Deus do infinitamente mais. Se um rei pagão deu mais do que o seu servo pediu, quanto mais o nosso Deus, quanto mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer uma coisa e guarde isso na tábua do seu coração: tudo que é necessário para Deus mudar essa tristeza no seu coração, Deus tem infinitamente mais para te dar. Tudo que é necessário para você tirar essa tristeza do seu coração e ser bênção na vida dos outros, Deus já tem preparado muito mais do que você já pediu e você imaginou. Se um rei pagão fez isso, não é o caso de você imaginar que o nosso Deus é um Deus infinitamente mais do que Artaxerxes? É o Deus que vai além, é o Deus que vai muito além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós imaginamos. Ele vai dizer, olha, no verso 5: se é do agrado do rei, se é do teu servo, se teu servo acha mexer em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai. Então o rei, ele vai dar mais do que ele colocou, ele vai dar escolta, ele vai dar deslocamento, ele vai dar carta, ele vai dar mais do que Neemias vai pedir. E eu declaro profeticamente em nome de Jesus, que tudo que você precisa para essa tristeza ir embora e você ser bênção na tua casa, na tua família e nessa igreja, Deus já quer te dar hoje, mais do que você pediu e imaginou. Agora você vai ver uma coisa interessante, porque no verso de número 6, dê uma espiada no verso de número 6, é interessante esse texto,
porque o texto diz: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência, quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Ele não só enviou, mas deu autorização por escrito para Neemias, quando as portas também fossem sendo abertas. E eu declaro em nome de Jesus que nessa noite o Senhor te dá autorização para ir em frente e tirar toda a tristeza que está no teu coração. Em nome de Jesus, você já tem essa autorização dos céus. Você já tem essa autorização em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Ora, se Neemias, com a carta de um rei pagão, as portas se abriram, imagine você que vai em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Criador dos céus e da terra. Este é o nosso Deus. O que é que Deus faz se um rei pagão autoriza o seu servo? Nós temos autorização vindo dos altos céus. O diabo não pode frear, os leões não podem frear, as arenas não podem frear, os fuxiqueiros não podem frear, os opositores não podem frear, os sambalates não podem frear, os Tobias não podem frear, porque nós temos a autorização dos céus. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Nós falamos em nome de um rei. Esse é o papel de embaixador. Ele fala em nome de um reino. Nós falamos em nome de um reino. As portas vão se abrir para o louvor da glória do nosso Deus. O que é que Artaxerxes faz? Olha o que diz o verso 9. Então fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo. O que diz aí na tua Bíblia? Verso 9, a última parte. Além do que ele pediu, o que o rei mandou com ele? Sabe o que é isso? O Deus diz: este aqui, fala em meu nome, esse não vai sozinho, esse vai com guarda especial. Deus está declarando nesta noite, para o louvor da glória dele, que nós não estamos sozinhos. Há uma cavalaria celestial guardando os seus servos. Tu acha que eu estou sozinho nessa empreitada? Tu acha que você está sozinho nessa empreitada? Se um rei pagão mandou cavaleiros e cavalos para acompanhar um servo, eu sou filho do Deus Altíssimo, e tem uma cavalaria dos céus dizendo: pode ir, meu filho, as portas vão se abrindo, e tudo que eu coloquei no seu coração vai se levantar para a glória do Senhor. Vai se levantar, a obra vai se cumprir, e a tristeza vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho, tem um exército do Senhor. Por isso que o Salmo vai dizer: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Há uma cavalaria celestial. Eliseu, quando está cercado em Samaria por um exército do inimigo, Geazi, o seu servo, sai e diz: meu Senhor. Ele entra em desespero. Ele olha, nós estamos cercados, olha os cavalos, olha os cavaleiros, nós estamos cercados, nós não podemos sair. Eliseu olha, sai, dá uma espiada e diz: meu filho, você só está olhando numa esfera. Eu te desafio agora a olhar o que está por cima destes cavalos. Eu desafio você a olhar o que está por cima desses inimigos. E diz o texto sagrado que havia uma cavalaria do céu sobre os inimigos. Nós não estamos sozinhos. Quando Deus nos envia, Deus manda os seus exércitos nos acompanhando. Nada e nem ninguém pode nos segurar, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos. E o rei pergunta: quando é que você vai voltar? Sabe o que é que eu quero dizer para você? Nós vamos e vamos voltar, porque nada pode nos segurar. Nada. Eu vou e sei que vou voltar, porque Deus está comigo. Sabe, irmãos, quando eu olho para o verso 9, vejo um rei pagão oferecendo toda a proteção para um céu, para um copeiro,
Imagine o nosso Deus celestial. Ele disse, não. Sabe o que diz lá em 1 de João, capítulo 5? A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Ainda que um terço dos demônios, das miríades celestiais, ainda que o inferno inteiro arregimentasse todos os demônios que caíram com o diabo, um terço do céu, e disseram, agora nós vamos todos, e eu vou à frente, e eu vou tocar Emanuel Neto, o Senhor disse, nesse você não pode tocar, nesse você não pode tocar, porque é nascido de Deus. O inferno não pode tocar em você. E quando o Senhor autoriza uma secla do inferno tocar em você, porque tem propósito, para o louvor da glória do Senhor, para o teu crescimento, para o crescimento do reino. Sabe, irmãos, quando eu olho agora e vejo um rei dizendo assim, tudo bem, meu filho, eu só quero saber o seguinte, quando é que você vai voltar? Me diz aí por escrito quando é que você vai voltar. Sabe, irmãos, quando eu vejo um rei dizendo assim, olha, eu vou te dar tudo que você quer, eu vou tirar essa angústia do teu coração, eu vou mudar a tua história, mas você tem que prestar contas da tua vida. Quando é que você volta? Qual é o dia que você vai voltar? Muitas vezes, amados irmãos, nós continuamos com as nossas angústias e as nossas tristezas, porque nós não queremos prestar contas a ninguém, nos endeusamos, ensimesmamos a nós mesmos. O rei diz assim, quando é que você volta? Você não está solto não, tem autoridade sobre sua vida, quando é que você volta? Você tem tudo, vou te dar tudo, tem autorização, tem cavalaria, tudo que você vai ser necessário, tudo que é necessário para a obra vai ter. O inimigo não vai te impedir. Todos os meios necessários estarão à tua disposição. Mas eu quero que você volte e preste contas. Sabe, quando eu olho agora um rei que quer um retorno. Sabe, irmãos, é desesperador saber que alguns não querem dar retorno daquilo que Deus tem dado como missão, como ministério, acham que são soltos, não precisam voltar, não precisam prestar contas, não tem data, não tem nada. Artaxerxes diz, tudo que você precisa está colocado à disposição, mas eu quero saber quando é que você volta, eu quero que você preste contas. Sabe o que aconteceu? Neemias voltou, não atrasou um dia. Se Neemias não atrasa para prestar contas e cumprir o que prometeu a um rei pagão, por que nós, como obreiros, servos, pastores e líderes, muitas vezes somos tão relapsos em prestar contas, em retornar, em dizer o que está sendo feito com o que Deus colocou à disposição? E não por menos que a gente sabe o quanto que alguns estão sofrendo, angustiados, desesperados, porque as suas dores e as suas tristezas continuam. Quando é que você volta? Quando é que você volta? Marca o dia. Não foi Artaxerxes que disse, eu quero que você volte tal dia. Não, pode dizer quando é que você vai voltar. Marquei certo dia, não atrasou um dia. Eu quero concluir, irmãos. Nossa felicidade não está completa, ainda que tenhamos tudo, mas aqueles que nós amamos, nossos irmãos, estejam sofrendo e vivendo em pecado. Você pode ter tudo, você pode estar no palácio, você pode estar comendo do bom e do melhor, mas eu quero declarar nesta noite, autorizado pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, que você não pode dizer que é um servo de Deus completo, que é alguém feliz, sabendo que você tem tudo, está num palácio, tem o melhor emprego, come do bom e do melhor, e sabe que tem um irmão que está sofrendo, que tem alguém que está na miséria, está nos escombros,
que tem pecado e ao invés de confrontar, tem tapinha nas costas. Ninguém pode dizer que é pleno e feliz vendo estas coisas. Sabe, irmãos, não há felicidade se nós estivermos no palácio, mas longe da vontade de Deus. Se Neemias tivesse dito, eu quero permanecer no palácio, ele não teria entrado na história, ou para a história. E muitos estão fazendo esta escolha, querendo permanecer encastelados nos seus palácios. Será mais um palaciano que não fez história e que não será mencionado pela história da terceira igreja, da família, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Eu queria nesta noite orar ao Espírito Santo de Deus, que fale ao seu coração, porque para quem está nos escombros, no centro da vontade de Deus, os escombros é palácio, mas para quem está longe da palavra, da vontade do Senhor, palácio são ruínas. Quando eu olho para este homem e vejo o favor do rei, a ação de Neemias, o seu engajamento na obra, nós vamos ver agora um tripé que continua sendo o tripé da graça de Deus, o favor de Deus sobre Neemias. Diz o texto sagrado, a boa mão do Senhor estava sobre mim. Quando a boa mão do Senhor está sobre nós, quando há o favor do rei, e quando nós nos predispomos a sair da nossa zona de conforto, Deus vai tirar essa tristeza do nosso coração. Mas mais do que a tristeza, nós seremos agentes da graça para abençoar os que estão em escombros, os que estão sofrendo. Os muros serão soerguidos, a cidade de Deus voltará a ser a cidade da paz. Eu tenho sonhado isso, minuto a minuto, acordando e às altas horas da madrugada, quando consigo dormir, lembrando que Deus está colocando tudo que é necessário, para a terceira igreja ser aquele que Deus mesmo sonhou para esta igreja de 70 anos, para Deus cumprir o que Ele prometeu para mim, me tirando da minha zona de conforto e vindo para este lugar. Nada e nem ninguém. Os Tobias e os Sanbalates são aqueles que gostam da anarquia, que gostam da bagunça, esses que se alegram porque tem gente na ruína, esses que continuam se alegrando porque há caos, esses que continuam se alegrando com a tristeza dos irmãos. Olha que doideira, gente que se alegra com a tristeza dos irmãos, e gente que se desagrada em ver Deus levantando pessoas para arrumar, para levar felicidade, ajuda aos desesperados, aos que estão em escombros, em ruínas. Continua assim, irmãos. Os Neemias de um lado, os Tobias e Sanbalates do outro. Mas há uma grande diferença. Os cavaleiros e o exército de Deus estão conosco. Não estão com Tobias e Sanbalate. Concluo. Por que você está triste? Sua tristeza continua incomodando, não Artaxerxes, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que diz assim, em João 15:9, por que você está triste? Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus não quer nos dar um tiquitinho assim de alegria, Ele quer nos dar uma alegria completa.
um gozo completo, uma alegria ultra circunstancial. Foi Ele quem disse: tenho dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria de Jesus, seja repassada para nós, e a alegria de vocês seja completa. Hoje você pode sair com uma alegria que não é do pastor Manuel Neto, é a alegria do próprio Cristo, o Filho de Deus. Romanos 15:13, Paulo diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Mais do que alegria, o Senhor quer que nós saiamos daqui transbordantes de esperança, ainda que tenhamos entrado aqui tristes, ainda que estejamos vivendo em escombros relacionais, em ruínas emocionais. Nessa noite, o Espírito de Deus quer derramar sobre nós uma alegria que só quem tem Jesus pode experimentar, uma esperança transbordante que só pode ter aqueles que creem em Jesus. Ora, se Artaxerxes, um rei pagão, cumpriu o que prometeu, quanto mais o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais o Deus triuno, que vive em nós, na pessoa do Espírito Santo. Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Por que você está triste? Por que você está triste? A segunda pergunta de Artaxerxes: o que é que você me pede agora? Eu quero desafiar você nesta noite a pedir ao seu papaizinho, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diga o que você está precisando para sair daqui diferente de como você entrou. Diga para Jesus o que você quer. Neemias não mascarou a sua dor. Neemias não teve vergonha de dizer para Artaxerxes o que ele precisava. Por que você vai ter vergonha de dizer para o seu papaizinho celestial o que você precisa? Diga para ele o que você precisa. Diga para ele: Pai, eu preciso de uma oportunidade. Papaizinho, eu preciso de uma carta de recomendação. Papaizinho, eu preciso que o Senhor coloque pessoas na minha caminhada. Papaizinho, eu preciso que o Senhor coloque alguém para me ouvir. Papaizinho, eu preciso que o Senhor abra portas. Papaizinho, eu preciso que o Senhor me mostre aonde o Senhor quer que eu esteja, para ser bênção na vida das pessoas. Papaizinho, eu quero pedir nesta noite que o Senhor me mostre o ministério que o Senhor tem para mim na terceira igreja. Papaizinho, me ajuda a ser bênção na vida dos que estão em ruínas e em escombros. Papaizinho, me ajuda a ser um instrumento da tua graça para edificar muros que foram destruídos nesta igreja, muros relacionais, muros morais, muros éticos, muros espirituais. O que você precisa? Você precisa de um emprego? Peça a Deus. Você precisa pedir perdão à esposa? Peça nesta noite. Você precisa pedir perdão ao seu filho? Você precisa de coragem para isso? Peça ao papai. Papai está aqui. Papai celestial está aqui.